Oportunidades. E hoje nós vamos falar sobre um momento crucial para quem está aí em busca de um trabalho. É para conseguir a vaga, na hora da entrevista de emprego. Muitas pessoas ficam nervosas diante de uma nova oportunidade de trabalho e isso pode gerar uma certa confusão na hora da entrevista de emprego, que é tão importante. E aí o candidato pode ser extremamente qualificado, mas perder a vaga por não saber o que falar ou como se comportar. Isso já aconteceu com você? Eu espero que não. E para que não aconteça com mais ninguém, eu recebo hoje a Juliana, que é psicóloga, especialista em recrutamento e seleção. Boa tarde, Ju. Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Sheila. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Ju, entrevista de emprego é um momento muito importante, né? Eu já quero começar aí te perguntando, o candidato ele precisa já pensar em se organizar, em como vai se comportar antes de fazer essa entrevista, né? Sim, sim. Sempre é importante ele ter bem claro, né, como que ele está buscando essa vaga. Se ele está buscando essa vaga, de repente, presencialmente, né, até um local, ou se ele está buscando pela internet, né? Porque hoje a gente está tudo, né, no meio digital. Então, ele sempre tem que ter muito claro para ele isso e também muito claro já o currículo dele, como ele está organizado ou não, né? Se ele vai colocar isso em alguma plataforma e já ter em mente, né, que áreas que ele quer trabalhar. Certo. E aí o candidato, como ele precisa, como ele pode se apresentar ou apresentar as suas habilidades, as suas características durante essa entrevista de trabalho? Sim, dentro da entrevista de emprego, né, como se a gente voltar para o currículo, né, quando eu estou elaborando o currículo, eu vou tendo clareza, né, os locais que eu trabalhei, os ambientes, né, a data de entrada e saída e principalmente a experiência. Então, quando o candidato ele vai relatar, quanto melhor for a comunicação dele, né, explicando o que ele fazia, como ele fazia, né, que áreas ele atuava e trazendo exemplos práticos, isso traz muita clareza para quem está entrevistando e para ele também. Então, sempre quanto mais ele souber sobre o que ele faz e como ele fez, né, naquele trabalho, isso tudo ajuda na comunicação. E eu acho que muito da questão assim, de ter firmeza, né, nas suas respostas, não ficar naquele eu acho que foi, eu acho que era isso, né, Ju? Sim, isso demonstra um pouco que a pessoa não tem certeza, né, ou não tem clareza. E às vezes as pessoas, elas têm um perfil mais tímido. Sim. Quem é mais tímido, mais introvertido, ele tem um pouco de dificuldade, às vezes, de expressar. O comunicativo a gente não tem problema, né? Porque ele sempre acaba falando bastante na entrevista. Então, uma das coisas que nós, recrutadores, amamos é aquele candidato que já entra, já vai falando as experiências dele, já vai trazendo os locais que ele trabalhou, como que foi aquele lugar. E, lógico, quando é um candidato mais tímido, a gente entende, né? E também vai trazendo isso para o discurso e para a conversa, né? Porque, às vezes, são perfis. Às vezes aquela profissão dele não exige tanta comunicação, né? Existe mais concentração, diferente de uma pessoa muito extrovertida, né? Eu sou o tipo de candidato que eu acho que eu falaria demais na entrevista. Também. Agora, Ju, o candidato ele deve falar sobre si, sobre o que ele deseja com essa vaga, né? Que ele está ali tentando conquistar. Sim. Sempre é muito importante ele trazer, né? Porque tu sempre está saindo de uma vaga por algum motivo, sim, né? Ou por busca de melhoria de salário, ou por busca de melhoria de oportunidade. Então, sempre é importante ele trazer o porquê que ele está saindo, indo ou buscando. Exemplos sem contextualização são vagos, né? Sim, então, sim, hoje, sim. eu saí porque, não sei, meu chefe não era uma boa pessoa. Tá, mas por quê? Talvez... Então, sempre o recrutador ele vai estar perguntando. Então, sempre é importante trazer o porquê do que está saindo. Estou saindo por uma nova oportunidade, porque essa função eu já sei bastante, estou me especializando em outra área. Então, sempre trazer um contexto. Não vejo mais como crescer em determinada empresa, né? Isso. E por isso que está se buscando, né? Sim. Essa nova oportunidade. E aí, quando a gente está no bate-papo com você, por exemplo, que é uma recrutadora, está lá fazendo as entrevistas, a gente deve falar sobre os nossos defeitos também, porque ninguém é perfeito, né, Ju? Sim. Se você tem exemplos, né, do porquê, eu até estava pensando sobre isso depois, antes,
vamos supor, eu sou uma pessoa que falo bastante, né? Então eu entendo que a minha comunicação excessiva pode prejudicar no meu ambiente de trabalho. Então eu posso trazer, olha, eu me comunico bem, eu gosto de conversar com as pessoas e eu percebo que isso às vezes pode atrapalhar no ambiente de trabalho. Então se eu trago o que eu percebo, então tem um processo de autoconhecimento. Então também tem uma inteligência emocional. Então quando você traz um defeito e costuma trazer ele com um exemplo de uma melhoria, não é ruim. Agora, exemplo, eu sou perfeccionista, que é o que muitas pessoas gostam de falar. O perfeccionismo excessivo, ele também gera inflexibilidade no perfil. Então se tu trabalha num ambiente que precisa ter organização, não é problemático. Agora, se você trabalha numa área de vendas e trouxer que você é uma pessoa muito perfeccionista, você pode trazer uma inflexibilidade na hora da negociação. Então, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala. O menos é mais. Para se adequar para determinada função que você está buscando, né? E a gente sabe que o nosso corpo fala, né? Bastante. As nossas mãos, a forma como que a gente... Até a posição que a gente senta, né? Durante a conversa. A gente tem que se atentar a esses sinais na hora que a gente está fazendo a entrevista? Sim, é bem importante. Às vezes, quando a gente abre uma tela, né, quando a gente vai fazer uma entrevista online ou presencial, a postura como você encosta ou tá assim numa entrevista, isso não passa uma linguagem de interesse. Bocejar no meio da entrevista, eu brinco que tem que bocejar de boca fechada. As meninas falam assim, como que você faz isso? Eu falei, fazendo, né? Dá o teu jeito. Dá o teu jeito, porque isso mostra um pouco de desinteresse também, né? E as pessoas acabam perdendo o foco, né? Verdade. E tudo isso vale também, né? Tudo que você falou para a entrevista presencial, quando você está na frente do recrutador, ou também na entrevista online. Tudo isso é avaliado. Sim, a gente avalia para os dois ambientes. E um detalhezinho na online, que como essa questão digital trouxe para a gente essa facilidade, é sempre se preocupar com o ambiente que você está. Exemplo, às vezes você não tem... um ambiente adequado, mas você tem uma parede branca maravilhosa atrás da sua casa, coloca o celular posicionado naquele lugar. Se você só tem o seu quarto ou só a sua sala, deixa aquele ambiente organizado. Porque já aconteceu da gente fazer entrevista e às vezes a pessoa está na sala, está no quarto, a cama está desarrumada. Então, assim, isso tudo passa uma percepção. Você está abrindo a tela para uma outra pessoa. Então, a gente sempre não pode esquecer que porque você está no ambiente de casa, que você não deve ter uma postura. Porque isso é muito comum, a gente relaxar. Né? Então, a postura do ambiente, usar fone de ouvido, ver se o ambiente tem uma claridade, né, adequada para que o outro... Às vezes, fazer um testezinho antes nesse link é muito importante. E, lógico, chegar no horário, né? Que é o que todo mundo ama, tanto online quanto presencial. Exatamente. Ju, muito obrigada pelas orientações. Eu espero que aí a gente tenha contribuído para quem está em busca de uma oportunidade de emprego. Tá certo? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.